gente, tudo bem? Essa semana aqui no ateliê estamos temáticos, né? O assunto que eu vou falar com vocês hoje é sobre árvores. Então, se você gosta de pintar árvores, eu já tenho um convite para fazer para você. A gente vai ter um workshop de 4 horas ao vivo para a gente pintar o quê? Árvores. Eu vou ensinar você desde o desenho até a finalização da aquarela, uma pintura de árvore super bonita, para a gente transformar de uma vez por todas aquelas manchas em árvores de verdade. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns livros que eu tenho aqui, algumas inspirações que tem na minha biblioteca para a gente conversar sobre esse assunto. E a gente vai ver quão é vasto a possibilidade que a gente tem de inspirações. Cada artista vai fazer a sua maneira. Não vai ter um método específico para a gente trabalhar as árvores. O interessante é a gente observar como vários artistas fizeram o seu trabalho e tirar também as nossas próprias conclusões. Ou então, achar através dos livros que eu vou mostrar aqui, quais que você gosta mais. E aí depois você faz a sua versão. Você vai seguir aquele modelo que o artista mostrou para você. Gente, vou mostrar para vocês alguns livros que eu gosto muito, que eu tenho aqui na biblioteca, e vocês vão perceber que os livros são realmente, assim, diferentes. Tem representações de árvores de maneira diferenciada e dicas diferentes também. Uma coisa que me vem muito, né, nessas dúvidas de dicas de livro, eu sempre devolvo a pergunta porque eu quero saber mais, eu quero saber qual é o interesse. Porque vem uma pergunta muito genérica, me indica um livro de aquarela? Os livros de aquarela normalmente são feitos por artistas que pintam aquarela e cada artista vai ter a sua maneira de trabalhar. Vou dizer mais ou menos aqui como é que funciona um livro de aquarela. No início a gente vai ter toda a parte mais simplificada, né, assim, de uns conselhos de como é que você usa a técnica, como você faz mistura de cor, e isso vai variar um pouquinho de acordo com o assunto do livro. Mas o tema geral, né, é mostrar quem são os pincéis, tintas, papéis, isso todos os cursos, né, os meus cursos são assim, eu coloco esse pequeno básico ali no início só para poder a gente ter um ponto de partida e os livros fazem a mesma coisa. A partir do momento que tem essa pequena introdução, cada artista vai levar de uma forma o diálogo com você. Bom, eu vou começar aqui mostrando uns livros que eu gosto muito para a pintura mesmo, para a aquarela. Eu tenho aqui 2 que são os meus preferidos. Deixa eu só separar aqui para não fazer confusão. Vamos lá. São 2 artistas que me inspiram bastante e que eu trabalho com elas assim, quando eu digo que eu trabalho com elas, eu vou ali ler o livro, entender o que elas estão falando comigo e tento fazer isso nas minhas pinturas também. Vou começar por esse aqui, Creating Texture and Landscapes with Pen, Ink and Watercolor. Essa artista aqui, Cláudia Nice, ela tem várias publicações, não é só desse aqui. A publicação dela, aqui ela chama de landscapes, né, que são paisagens, ela nem fala de árvores, né, especificamente, não tem árvore no título, mas como a gente vê paisagem, ela vai mostrar também como a gente trabalha o tema. Então vamos aqui ver junto no que ela fala. Nesse livro, ela vai misturar alguns materiais. Ela vai falar de canetas, né, nanquim e aquarela, desenhos, né, em geral. Então, quando a gente abrir um livro desse, a gente tem que ter noção aqui que ela vai dar oportunidade pra gente de inserir outros materiais na nossa pintura, porque isso faz parte do trabalho dela, é assim que ela gosta de trabalhar, é assim que ela está conversando aqui com a gente. Se eu ver um outro livro que não tem a interferência do nanquim, por exemplo, não quer dizer que aquele artista fez errado ou ele deixou de fazer alguma coisa, ele simplesmente escolheu não usar. E ela simplesmente escolheu usar no trabalho dele. Então essa liberdade da pintura, quando a gente vai procurar alguém para inspirar a gente, temos que pensar sobre isso também. Aqui não precisa ser uma verdade absoluta. Nenhum livro, nenhum artista vai falar de uma verdade absoluta. Ele vai dar caminhos que funcionaram para ele, para que você possa fazer também o seu próprio caminho. Então, quando a gente lê um livro, eu acho que a gente tem que ler com essa ideia, né? Quais foram os caminhos que aquele artista percorreu e conseguiu aquele tipo de resultado? E se aquele resultado é agradável a mim e se eu quero fazer também?
Então, olha só, essa primeira parte aqui, ela está nos ensinando a fazer as texturas não com aquarela, mas com as canetas nanquim, porque ela vai usar isso mais à frente. Aqui ela mostra também alguns pontos, né, para a gente pintar as árvores, as paisagens, fazer algumas texturas até com pincéis, algumas texturas com esponja. Ela vai ajudar a gente a pensar sobre isso também. Marcação da própria aqui é a marcação do próprio papel, com alguma coisa que vai deixar ela um sulco ali para que faça um desenho. Também são áreas interessantes, né? Todos aqui ela mostra bastante texturas, porque é um livro que está dizendo pra gente que ele vai criar texturas nas paisagens. Então ela está abusando desse tipo de informação no início para que a gente possa ali mais tarde entender o processo dela. Então, gente, toda vez que a gente for criar a nossa própria paisagem ou criar a nossa árvore, é legal estudar um pouquinho as partes, né? Como é que compõe aquele pedaço. Observar. O que ela faz aqui é observar a natureza e transformar essa natureza que ela observou numa linguagem pictórica. E ela traz toda a pesquisa dela aqui pra gente no livro. Então fica aqui a dica desse livro que eu acho maravilhoso. Mais à frente, ela está trabalhando aqui, ó, com vários tipos de informação na paisagem e vai dividindo por temas, né, aqui dentro. Então, a gente não vai ter especificamente um tema só com as árvores, mas ela vai mostrar um pouco de tudo. Que às vezes a gente tem essa pequena dificuldade, né, de achar um tema só no livro e às vezes acha que aquele livro não é bom para o que eu estou buscando, né? Se eu estou falando de paisagem, muitas vezes ali terão árvores para me inspirar também. Então, não só podemos buscar elementos, né, para estudo em livros gerais, como livros de paisagem. Se eu quero estudar árvores, livros de paisagem, com certeza vai ter uma paisagem ali. Tirando até as paisagens marinhas, que são mais específicas, outros livros de paisagem terão essas informações. Então, esse aqui é muito bonito. Ela fala o método que ela usa, ela faz bastante mancha e a partir dessas manchas depois ela define usando as canetas. Olha só que legal, para quem gosta muito de desenhar junto com a aquarela, esse é um recurso muito bonito e que funciona bastante. E quanto mais você treina, mais você vai chegando ali no entendimento do seu próprio processo. Então, se você tem curiosidade sobre essa publicação, eu acho ela super bonita. Olha só quantos desenhos interessantes ela vai mostrando aqui para mim. O que a gente tira de proveito dessas literaturas também, né? Estudar as partes isoladas, essa observação antes de chegar numa paisagem muito complexa, que pode até travar o iniciante, assim, né? Que antes de trabalhar a paisagem como todo, que tal a gente separar os elementos um pouquinho para entender como eles funcionam? Depois a gente junta aquilo todo. E fazer esse esforço vale a pena, gente. Assim, tentem não pensar só em receber a informação. Tentem pensar que vocês são ativos de suas pinturas, né? Receber a informação, praticar e pensar sobre ela é o que vai transformar vocês em artistas e não só copiadores. Então façam esse exercício também. Pensem um pouco sobre como é complexo, né? Esse processo todo do aprendizado. Os livros vão ajudando a gente, tudo vai ajudar, mas a gente também tem que ser protagonista ali do nosso processo. Não ficar só passivo recebendo as informações. Mas eu gosto bastante desse livro, porque ele tem informações valiosas, não só de paisagens, mas não só de árvores, né, que a gente está falando aqui nas artes, não só de árvores, mas também de paisagens. Vamos para o próximo. Esse já é mais específico. Esse aqui é de árvores, e aí ele tem árvores no título, né? Aqui ela faz 24 árvores, ela vai do A ao Z e vai trabalhando essas 24 árvores conosco aqui e vai dando as dicas de como ela pinta. Eu gosto muito do trabalho da Delaney Fletcher, ela aparece bastante aqui também nas minhas lives, nas minhas dicas. Esse é um livro bem específico, mas não tem um passo a passo tão longo quanto o da Cláudia Nice. Mas se você tem curiosidade, vai ser um bom livro para você. Porque eu vou ser bem sincera, gente, nesse momento aqui, eu prefiro livros com poucos passo a passo do que livros com muito passo a passo. Por quê? A gente fica tão acostumado em copiar aquele passo a passo que passa a não pensar. É isso que eu quis dizer antes também. Quando tem muitas informações ali,
nesse passo a passo, você quer fazer igual ao que ficou naquele resultado da imagem do livro e não vai fazer. Cada pincelada é única, cada movimento é único. Para fazer muito igual, você teria que ter praticamente o mesmo nível do trabalho daquela artista com os mesmo material, mesmo pincel, mesma tinta, mesmo tudo, né? E mesmo assim, se você combinasse com essa pessoa de fazer tudo igual e olhando para a mesma paisagem, iriam sair paisagens diferentes. Então, não tente copiar os passo a passo. O passo a passo está ali para você entender o processo de trabalho. Eu acho que quando a gente percebe, né, como a leitura de um livro de aquarela, uma leitura de um livro didático para a pintura, ele é assim, a gente fica menos pesada, aquela cobrança nossa em fazer igual. O passo a passo é uma noção de processo, mas não é para sair igual ali, tá? É para que você faça o seu entendimento. Por exemplo, essa imagem aqui que ela está nos mostrando, desse processo dessa árvore aqui, que é um eucalipto perriniana. O que ela vai nos mostrar? Ela vai descrever o processo, o que ela fez aqui. Ela vai mostrar pra gente um detalhe de como alcançar o tronco, o que ela fez, como é que ela colocou, que cor primeiro, que cor depois. Mas vejam só, ela não dá o passo a passo completo da árvore, mas ela descreve aqui o que ela está fazendo. Bom, a maioria dos livros que eu tenho, gente, são em inglês. A gente não tem tantos livros traduzidos quando começa a ser um tema mais específico para o trabalho. A gente até tem livros traduzidos básicos de aquarela, mas não tem tantos livros assim para você ler em português. Então, quem tem dificuldade de ler os livros em inglês ou em outras línguas, tenta achar aquele aplicativo do Google. Tem um aplicativo muito bom, você pode baixar, que é o Google Translator. Se você quiser, você vai tirando foto do que está escrito e ele traduz para você. Isso é uma boa dica aí para quem tem dificuldade de ler livros estrangeiros. E aí deixa de comprar o livro porque não consegue ler o que está escrito dentro. Eu vou ser bem sincera, gente. Ver as figuras ajuda muito. Então, se você não conseguir capturar tudo que está dito aqui, pelo menos ver a imagem das dicas, a paleta de cores, isso você vai entender, né? Se você está aí buscando se aprimorar e entender mais sobre aquarela, você vai fazer um pequeno esforço ali para poder ver e pensar sobre passo a passo. Se você só copia, aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas se você botar ali para pensar, acho que chega, hein? Que é como eu venho mostrando para os meus alunos aqui esse processo, né? E aí aqui, ó, tem vários, ela dá várias dicas e eu acho bem bonito que ela põe os detalhes da planta. Outra coisa muito interessante da gente observar, quando ela bota o detalhe aqui da flor, do fruto e da folha, normalmente ela pega sempre um pedacinho ou um tronco, ela mostra que de perto a gente vai conseguir ver dessa maneira. De perto a gente vai ter essa sensação melhor do que é a figura, mas quando a gente passa a ver de longe, vamos olhar aqui a paisagem por completo, a gente passa a olhar manchas, a gente não vai ver o desenho de cada folhinha, o que às vezes a gente tende a querer fazer num trabalho, né, da paisagem, principalmente da árvore. Eu quero fazer folha por folha, e aí aquilo vai complicando. Eu vou exagerando no excesso ali de pinceladas e de camadas, e as minhas pinturas começam a ficar um pouco exageradas, né? Fica muito pesado, e eu vou perdendo a leveza da folhagem. Quando a gente olha uma imagem assim, a gente até sente a brisa batendo, o movimento da folha fica mais fluido e mais solto. Por isso que eu gosto da interpretação dela. É uma das artistas que eu me inspiro bastante para poder aprender sobre isso, porque ela me faz transformar o olhar do micro, né, do detalhe, para o macro, para aquilo que está mais longe. Ela vai me mostrando soluções para isso. Olha só, olha a interpretação dela aqui, nessa azevinho, né, que a gente chama essa planta. Ela aqui de perto tem bastante detalhamento, de longe ela transforma isso em manchas, né, leves, de verdes, vermelhos, salpica. Eu acho isso, a beleza da pintura tá aí, essa transformação. E que a gente vai estar modelando as cores para criar essas sensações. Então fica aqui também mais uma dica. Esse aqui para mim é um dos livros mais preciosos em árvores que a gente vai ter para se inspirar. Então anotem aí que vale a pena. Vou pegar agora aqui um outro livro que eu também tenho aqui no ateliê. Vou dizer que ele não é dos meus preferidos, mas para quem está começando talvez pode ajudar.
Vou apontar algumas coisas que eu gosto e outras que eu não gosto tanto assim das soluções que esse artista nos promove. O que eu gosto? Eu acho que ele tem boas composições, são imagens bem bonitas que ele mostra pra gente aqui, é de bom gosto, né? O processo que ele acaba mostrando pra gente da composição, mas o que eu não gosto muito são essas fórmulas mágicas aqui que ele traz para que você possa aplicar, né? Fazendo leves batidinhas do pincel, assim, você vai acabar. É uma solução, mas cuidado para que essa solução não vire um carimbo mecânico e todas as suas árvores fiquem iguais. Do pinheiro à bananeira vai ser a mesma coisa. Então, a minha ressalva nesse livro é o seguinte: quando a gente tem muitas fórmulas específicas, árvore, folha de árvore a gente faz assim. Eu acho que a gente perde um pouco da identidade. Você se apega a essa fórmula mágica para poder fazer todo o seu trabalho e aí ela fica perdendo a identidade. Fica tudo como se fosse um carimbo repetido. Isso que não me agrada muito. Mas estudar através das composições são até composições mais simples, né? Até como ele faz esses carimbinhos, fica uma coisa mais simples. São soluções para fazer a graminha e tal. Não é nada do meu agrado. Mas olha que bonito que ele coloca aqui uma árvore que sai, não tá no meio, ela já entra aqui pra diagonal. Tem uma beleza nesse fundo aqui que tá desfocado pro da frente. Mas vejam só, a quantidade de salpicos aqui, a gente vê a pincelada mecânica do pincel, que é um pouco diferente da leveza que a Delaine Fletcher coloca. Vamos dar uma comparada aqui. Então, aqui eu mesmo vendo, né, assim, um excesso de manchas, eu consigo ver manchas em direções diferentes, um pouco mais de observação dela para esses arbustos todos. E quando ela faz um trabalho que não é assim, a própria pincelada dela muda de direção e ela cria pra gente uma nova forma e não uma carimbação do pincel aqui em cima. Então eu acho que vale a pena a gente também ter esse senso crítico na hora de observar uma qualidade em quem a gente quem tá guiando a gente ali, certo? Para não ficar com essas repetições. Deixa eu ver, aqui ela até tem um que ela mostra, tá vendo? Aqui um pincel mais seco, como ele faz, mas não é em todos. Tem diferença entre as árvores e as soluções para cada árvore. Então isso é interessante a gente levar em consideração, tá? Então olha só. Aqui também ela usa um pincel mais seco, ela até usa o guache aqui em cima para poder fazer essa referência e o movimento aqui, mas que não fica repetido. Dá para sempre a mesma solução para várias árvores diferentes. Não é, ela mostra soluções variadas aqui. Enquanto o nosso amigo aqui, ele tende a mostrar a mesma solução para diversos tipos de árvores. Mas para um estudo compositivo, tipo isso aqui, ó, isso aqui que não me agrada muito. Mas para uma inspiração de composição, você pode usar as imagens dele e seguir. Não, tá vendo que tudo fica muito igual. Não é do meu agrado. Acho que empobrece um pouco a pintura. Mas o jeito onde ele põe, né, o claro que ele vai trazendo, o escuro, isso é muito relevante e é muito bonito. As combinações cromáticas dá pra gente tirar bons frutos daqui também. Vejam só, mesmo carimbinho ali fazendo os efeitos, né? Olha aqui. Então, isso me dá um pouco de desagrado. Mas podemos tirar aqui. Não, podemos não fazer assim. A gente tem essa escolha de pegar o livro. É isso que eu faço aqui no ateliê. A gente tem o livro. Eu não gosto muito dessa solução, mas nada me impede de usar essa composição para entender como é que ele trabalhou as manchas, as cores, né? Fazer uma cópia disso para o meu estudante aqui. Não tem problema. Aqui fica muito repetido, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com essas repetições aqui. Ficam um pouco pesadas dentro da composição. Então, esse aqui é uma indicação mais ou menos. É uma indicação para a gente dar uma olhada e ter um pouco mais de senso crítico ali dentro dessas ideias e fórmulas mágicas para os produtos finais que a gente vai ter, né? Não se fixar muito nessas fórmulas mágicas, que isso pode não trazer um resultado tão interessante para o trabalho. Fica muito mecânico.
Bom, e não é só de livros, de tutoriais que a gente vai aprender. Isso eu falo sempre nos vídeos quando eu mostro aqui na biblioteca do ateliê. Eu sempre tento trazer um livro que não é um tutorial de aquarela, mas que tem alguma produção artística, às vezes nem tanto, nem precisa ser uma produção... Pode ser livro de fotografia, né? Tem algumas vezes eu mostro alguns assim. Bom, esse aqui já é figurinha repetida aqui, que é o Fabrício Moirot. De vez em quando eu trago ele de volta para cá, porque ele é um ilustrador e esse aqui ele tem várias vistas das cidades, não é um livro de árvores. Esse aqui é um livro até dos Jardins de Paris, mas ele tem muitas imagens de cidades, né? E Paris é uma delas, e não é só ele que faz esse tipo de ilustração. Tem vários artistas que trabalham dessa maneira, trazendo, né, o seu trabalho, sua interpretação para esses esquetes das cidades. É bem bonito de procurar. Esse é um livro muito legal, eu gosto dele. Como ele não é um livro de tutorial, não vai ter aqui o ensinamento. A gente não vai saber como é que ele fez. Ele não vai dizer isso pra gente. Ele tá falando aqui sobre outras coisas. Mas a gente pode observar o trato, como é que ele resolveu aquela situação e tentar copiar também, para ver se vale a pena. Se você está começando, gente, não vale a pena pegar uma imagem tão complexa assim. Que tal fazer imagens mais simplificadas como essas aqui, com menos elementos? Aqui tem uma repetição do mesmo elemento. Então, assim, eu consigo tentar me achar dentro dessa imagem. Se eu achei, comecei hoje na aquarela, mas achei essa imagem belíssima, o que eu vou pensar sobre isso? Eu vou fazer estudos prévios, mais simplificados, vou fazer um arbustinho, 2, vou fazer minha mistura de cor, vou treinar minha guarda ali, para que aos pouquinhos eu vá tentando, né, olhar para uma imagem dessa e saber como é que ele começou, já que esse não é um livro de tutorial. Mas é legal eu olhar para esses livros e tentar também fazer com que minha mente vá lá pensando, né, nos processos. Então, aqui eu deixo essa dica para quem é um pouquinho mais avançado, ou então para quem é amante da aquarela, assim como eu, que gosta de olhar o trabalho de artistas inspiradores. Esse aqui é um livro inspirador. Então fica aqui. Não precisa ser esse livro não, gente. O que eu quero dizer é que a gente pode procurar em outros tipos de literatura inspirações para o nosso próprio trabalho. Então fica aqui para você a dica das minhas inspirações agora para o meu trabalho. Se vocês forem olhar o meu trabalho, é super diferente do dele, não é muito parecido. Mas ele é uma inspiração para mim. Como é que eu pego uma imagem dessa e faço um estudo a partir dessa ideia? Primeiro, olha quantos verdes interessantes a gente pode achar por aqui. Que tal você ir procurando na sua paleta as misturas que tem, vai aproveitando, né, essa solução, essa imagem para pensar que tipo de misturas eu poderia fazer para alcançar todos esses verdes aqui. Isso é uma boa inspiração. Quando não tem um tutorial, eu mesma vou criar o tutorial em cima daquela imagem. Vou fazer isso um estudo para mim. Olha que legal. Isso pode ser feito em cima de uma imagem, de uma pintura, ou então um livro de fotografia. Esse aqui é um livro também, ó, de elementos da natureza. E eu posso tirar a partir das fotos que eu tenho aqui e fazer vários estudos também, gente. Ó, a gente não precisa ficar presa somente aos livros de aquarela e livros de tutorial. Ou então vá à natureza e faça também a sua pesquisa cromática. Olha só que interessante, essa folha também é uma folha que eu posso tirar várias anotações cromáticas daqui, depois tentar fazer o desenho. Enfim, as inspirações são muitas. Bom, deixa eu pegar aqui mais um, para vocês verem como é vasto o uso da aquarela e diferenciado. Esse aqui é um livro também só de árvores. Ele chama Guia das Árvores Notáveis do Jardim Botânico. Foi um livro comemorativo que teve quando o Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro completou 200 anos. Foi em 2008 a publicação dele, mas ele ainda está aí. A maioria dos trabalhos é feita pelos dois ilustradores do Jardim Botânico, Malena Barreto e Paulo Lindo. E eles fazem aqui uma série de árvores, né? Foram escolhidas as árvores mais notáveis do Jardim Botânico, por isso ele tem esse nome. E também tem o trabalho de outros dois artistas que fizeram alguns desenhos desses aqui também. Então aqui a gente vai ter um detalhamento, né? Esse aqui já tem mais a cara de uma ilustração científica. Vai ter o detalhamento, um pedaço
da folhagem, coisas significativas para informação daquela imagem. E aqui do lado tem o fruto, aqui tem a árvore completa. A árvore está isolada, tá vendo? Ela não está dentro de uma paisagem. Isso são formas de comunicação e são formas de estudo também. A gente pode aproveitar essa ideia aqui e ir isolando as árvores antes de fazer elas dentro de uma paisagem mais complexa. A gente pode estudar através dessa vertente também. Então fica aqui, para quem gosta de um trabalho mais desenhado, isso aqui é uma super inspiração, porque a gente vai encontrar detalhes, os mínimos detalhes aqui apresentados em todas as folhas, né, em todas as árvores que estão dentro do propósito aqui do livro. E a gente também pode fazer os nossos próprios estudos, gente, olha só, né? Eu aqui faço vários, enquanto eu me inspiro nos livros que tem, eu também vou tirando fotos da paisagem e vou criando as minhas próprias soluções. Estudos mais complexos, estudos menos complexos, mais rápidos. Por exemplo, esse aqui eu coloquei para mim o desafio de trabalhar somente com as 3 cores primárias. Então eu só usei para misturar amarelo, azul e carmim e transformei essas 3 cores nessa paleta toda. Aqui esse vídeo, se vocês quiserem buscar, tem esse vídeo no YouTube, é um vídeo bem curtinho e uma árvore muito mais rápida. E então eu vou ter soluções diferentes também, dependendo do tempo que eu me dedicar àquela imagem. Foi um dos vídeos da aquarela da quarentena. Bom, aqui, né, outra imagem de outra árvore, de outra foto que eu mesma tirei e fui trabalhando em cima das manchas, aproveitando também o que o papel vai me dar como resposta para eu poder criar ali em cima situações para trazer minha árvore um pouquinho mais soltinha. Deixa eu pegar aqui outras tentativas que são interessantes. A gente tirar a imagem, né, daquele formato é sempre o mesmo e pintar em outras escalas funciona também, a gente criar desafios para nós. As árvores são interessantes porque elas são bem compridas, então dá para a gente brincar sobre isso. Essa aqui eu já não terminei, né, ela ficou cortadinha aqui nessa composição. Deixa eu até tirar os de baixo para que fique melhor essa ideia da composição. Não dei muita atenção nas folhas, mas pensei mais em trabalhar as situações do tronco e dessas raízes que são meio pendulares aqui, né? Então fica também um novo desafio para a gente trabalhar. Outras fotos, aqui eu tentei pensar um pouquinho em como seria a massa de árvores, não só a árvore isolada, mas trabalhar ela em cima de uma vegetação, né? Colocar ela em outros espaços também e essa relação da própria árvore com o resto da paisagem. A gente começa a fazer esses desafios e é onde eu vou começar a pegar essas inspirações. Olhei um pouquinho lá para o meu amigo que eu gosto bastante e tentei fazer situações parecidas com a dele. Não quero copiar ele, eu quero entender os processos e vou aos pouquinhos aí me dando esse presente, né? Me dando esse estudo para eu poder melhorar cada vez mais a minha destreza do olhar. E a gente também pode fazer anotações, né? Essas anotações são do workshop, né, do mini curso aqui de árvores. Então, eu vou anotando coisas para mim, detalhes, isso que eu faço, um passo a passo, uma ideia de informações de que eu fui tirando ao longo do tempo e fui criando aqui para mim situações para que numa dúvida eu possa ir lá olhar e ver como é que é a solução. Então a gente pode estudar de diversas maneiras, olhando livros inspiradores e copiando, olhando livros que são de passo a passo e tentando entender o que o artista diz ali, porque cada passo a passo vai ser de uma maneira diferente. Vou fazer através de fotos as minhas imagens e eu mesma posso criar um passo a passo para mim com as minhas próprias anotações. Isso não é rico? Olha que beleza! Eu mesma crio para mim as minhas orientações, depois de tudo que eu fui me inspirando. Primeiro a gente tem que colocar bastante coisa para dentro, para depois a gente ir jogando para fora. E aí vocês vão fazendo essas anotações também. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha sido inspirador para vocês, em que ajude a pensar melhor no próprio leitura dos livros de aquarela, desses livros de passo a passo e nesse tema tão bonito, né, que são as árvores. A gente aqui tá num lugar que tem muitas árvores e pintar árvore é sempre uma felicidade, é uma delícia. Eu gosto bastante. Pintar os elementos da natureza sempre me trazem bastante felicidade. Então eu vou tendo um acervo grande aqui para me inspirar, mesmo naqueles dias que eu não consigo fazer muita coisa, faço uma pinturinha mais rapidinha,
né? Isso já é para mim um motivo de alegria. Então, se você também gosta de pintar árvores, eu te convido para fazer a sua inscrição no workshop que vai acontecer no sábado, que é o mini curso de árvores, do desenho à aquarela. E esse tema que a gente vai desenvolver, que a gente falou tão bem hoje. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada e espero vocês na live de quinta-feira. Até mais!